Não estou cobrando do Flamengo que joga pra cacete, não. Estou falando que eu vi. Eu vi o Flamengo marcar um gol cedo, falha até do Fábio, que é para que comandar para defender. Falando do Fábio, um goleiraço. Então, esse tipo de bola ele pode pegar. E até na hora percebeu que errou. No kick ali, ele foi traído. Mas só não foi melhor porque tomamos um gol bobo no final, né? Não dá para dizer de outra maneira, um gol bobo. Mas é um gol bobo que tem se repetido. Embora a defesa do Flamengo esteja tendo... O lateral direito na sua equipe não é o que o Wesley faz. É um lateral direito que segura mais para o ponta subir. Não é o que o Wesley faz. Mas para mim ele é o melhor lateral direito do Brasil, contando os daqui e os de fora. E hoje fez mais um grande jogo. Colocou a pulguinha atrás da orelha, Dorival? Salve, salve, nação, vambora com mais um vídeo aí falando sobre o nosso Flamengo e vamos repercutir aqui o que a mídia esportiva falou sobre essa vitória do Flamengo no primeiro jogo da final do estadual, né? 2025, o Flamengo abre vantagem, vence o Fluminense por 2-1 e sai na frente aí desse jogo de ida, né? Ou pelo menos nos 90 minutos iniciais, né? Domingo tem um segundo jogo aí, né? Pra mim, o melhor jogador em campo pelo lado do Flamengo foi o Wesley, que fase vive o garoto. E te falar uma coisa, o Juninho chegou há pouco tempo. O futebol de Juninho tá te agradando? Quero saber a tua opinião. Eu vejo nas redes sociais muito questionamento em cima do Juninho. Obviamente que ele chegou recentemente. Tem um período de adaptação, né? Tem um período de adaptação, mas e aí, você gosta do futebol do Juninho, ou vai esperar mais um pouco antes de criticar, ou já tá criticando? Então, tem mais relação, vamos embora com mais um vídeo aí. É isso aí, tamo junto, é nóis. E Flamengo, no próximo jogo, com apenas um empate, o Flamengo se consagra campeão estadual 2005, né? Um campeonato que não tem nem premiação em dinheiro. Lamentável, carioca. No clássico, nenhum time do mundo consegue dominar 100%. Ô, Michel, eu acho até que 70% é um pouco exagerado, mas a sua opinião eu respeito. Eu não estou dizendo que o Flamengo tem que massacrar todo mundo. Eu estou analisando um jogo. Não estou cobrando do Flamengo que joga pra cacete, não. Estou falando que eu vi. Eu vi o Flamengo marcar um gol cedo, falha até do Fábio, que é para que comandar para defender. Falando do Fábio, um goleiraço. Então, esse tipo de bola ele pode pegar. E até na hora percebeu que errou. No kick ali, ele foi traído. Mas depois o Fluminense dominou o jogo, o Fluminense controlou o jogo. Mas o no campo do Flamengo teve muita dificuldade. Agora, a defesa funciona muito bem. Os jogadores de defesa do Flamengo, com o Wesley em grande fase, o Alexandre muito experiente, os zagueiros, com o Danilo é a mesma coisa, o Pulga na frente ali, o De La Cruz, e o goleiro seguro, tem gente reclamando do goleiro. A bola foi cabeçada por cima dele, ele estava posicionado onde tem que estar. Foi uma cabeçada impossível, que a bola descaiu. O problema foi deixar o Fuentes sozinho cruzando a cabeça do Keno. Ninguém chegou no Fuentes ali. Esse que é a raiz do problema. Agora, o que nós vimos hoje foi assim, o Flamengo tem dificuldade, mas a defesa foi muito boa, cara. Com pouco gol o time, repara só. Mas do meio para frente deixou a desejar. E outra coisa, tem que ter gente que faz gol, né? Gente que faz gol, jogador que faz gol. E hoje, quem está aqui em campo ali não é jogador. Não tem Bruno Henrique, não tem Pedro, né? Então, Cebolinha faz um golzinho. Luiz Araújo não é artilheiro, tudo mais, jogou fora da posição, Plata fora da posição, isso atrapalhou bastante também. O Paulo Oliveira, acho que tinha. Ele fala, às vezes eu penso que essa confusão no final do jogo foi meio premeditado para tentar forçar um revista do Luiz Araújo e ser expulso. Pode ser. Não duvido de nada. A reclamação é que ele comemorou perto do banco do Fluminense. Se ele comemorou olhando para os caras, provocando, aí é uma coisa. Você comemorou que ele estava por ali, vai fazer o quê? Não pode comemorar? O gol foi, veja bem, o gol foi do lado esquerdo, onde estava o banco do Fluminense. Ele joga na ponta esquerda ali, hoje, joga na ponta esquerda. Ele está perto do banco. Sai o gol e comemorou, não pode? Aí vou sair de perto do banco para comemorar longe dos caras. Vai ali, né? Pode ser isso mesmo. Luciano Souza, Plata de centroavante perde muito potencial. Concordo. Acho que no próximo jogo deve ser o Juninho. Entrou hoje, fez um gol, consegue com isso ter uma condição melhor aí para começar com essa mais confiança, né? E ele é da posição. E ele participa muito sem bola. Teve um ataque do Flamengo no segundo tempo, que ele roubou a bola lá no campo de defesa do Flamengo, quase perto da área. Ele tomou a bola e só o ataque do Flamengo. Live depois de uma boa vitória do Flamengo, que só não foi melhor porque o Flamengo acabou tomando um gol
rigorosamente... Peraí, isso é uma coisinha aqui que estão me mandando aqui de novo. Enfim, só não foi melhor porque tomamos um gol bobo no final, né? Não dá para dizer de outra maneira, um gol bobo. Mas é um gol bobo que tem se repetido. Embora a defesa do Flamengo esteja tendo, como é que se diz? Só um minuto. Infelizmente, tomamos aquele gol bobo que está sendo uma coisa recorrente. A defesa do Flamengo tem tido muito bons resultados, de uma maneira geral, mas vocês reparem como é sempre um problema quando vem um cruzamento do lado direito do ataque adversário para o nosso lado direito da defesa. Hoje o cruzamento foi lá do lado do Alexandro. Mais uma vez, o Wesley não estava marcando no lugar certo. E aí houve uma cabeçada de novo para dentro da área e o Keno fez o gol do Fluminense. Esse gol, obviamente, dá ao Fluminense uma esperança muito grande. Afinal de contas, com 2-0 e jogando o que o Flamengo jogou hoje no segundo tempo, era praticamente impossível a gente imaginar uma reação do Fluminense. Agora, como o primeiro tempo foi equilibrado, poderia ter acabado 1-1, né? O Arias perdeu um gol inacreditável na frente do Rossi. O Fluminense foi para casa dizendo, bom, pelo menos dos males o menor. 2-0 contra esse time do Flamengo ia ser praticamente impossível de mudar. 2-1, se a gente ganhar pelo menos por um gol de diferença, no mínimo vai para os pênaltis. Então, acabou sendo deixou um certo travo na boca, né? Esse golzinho no final. Teria sido muito melhor manter pelo menos o 2-0. Se fizesse 3-0, então, podia dar até a volta olímpica que o Fluminense não ia reverter de maneira nenhuma. Como o Corinthians não reverteu diante do Barcelona de Guayaquil, mesmo o Barcelona tendo um jogador expulso a partir de um determinado momento. O final do jogo do Corinthians e Barcelona de Guayaquil foi contra 10 jogadores apenas. E nem assim o Corinthians chegou ao terceiro gol para ficar 1-1. Então, eu entendo que ficou um certo travo na boca de todo o rubro-negro, porque estava 2-0 e a gente deixou de tomar um gol por boca. E ainda levou uma pressãozinha ali no final, né? Mas, de maneira geral, se você olhar o desenrolar do jogo, primeiro tempo eu acho que foi equilibrado. O Flamengo fez o gol logo de cara, fez o gol cedo, isso facilitou bastante. O Fluminense se lançou, equilibrou a partida, chegou a ter essas chances do Arias, que foi uma coisa impressionante. Ali, pelo que aconteceu, poderia ter sido 1-1 no primeiro tempo, sem nenhuma injustiça. Mas no segundo tempo, não. No segundo tempo, o Flamengo foi absoluto. Até fazer 2-0, o Flamengo era absolutamente o dono do jogo. O Fluminense mal articulava a partir do meio-campo dele ofensivo. E aí custou a sair o gol. O Flamengo está com um problema sério de atacante. O Luiz Araújo, que de fato é um azogue, é um demônio quando entra no segundo tempo, quando joga de início, não apresenta o mesmo resultado. Acho, inclusive, que ele hoje, provavelmente por orientação do Felipe Luiz, ficou muito preso na ponta esquerda, que é um lugar onde ele até quebra um galho, mas não é o lugar dele, ele joga meio torto ali. O Plata, uma vez mais, errático. É impressionante como o Plata é um jogador errático. Ele luta, é verdade, ele se emprega taticamente, tá? Mas ele é errático. Ele entregou 2 ou 3 bolas, tanto que foi substituído imediatamente pelo Felipe Luiz depois, no segundo tempo, que poderiam ter causado o gol do Fluminense. Aí entrou o Juninho no lugar dele. Eu até teria botado o Wallace, mas é aquela velha história. A estrela do Felipe Luiz é tão grande, além dos conhecimentos dele, que o Juninho foi lá e fez um gol cagado até o final da vida, né? Como que gol cagado foi aquele? Mas, de qualquer maneira, não interessa, valeu, a bola bateu no meio das pernas do Inácio e saiu do Fábio, que, aliás, falhou no gol do Wesley. Então, não foi uma atuação espetacular, não foi, mas foi o suficiente para obter uma vitória justa, que eu acho que poderia ter sido por 2 gols de diferença, 2-0. Mas, como digo, uma coisa que o Felipe precisa corrigir
que é aquele cruzamento da ponta direita para a ponta esquerda, onde o nosso amigo Wesley está sempre mal colocado nessas bolas altas. O que acontece é que, mais uma vez, assim como aconteceu no jogo contra o Vasco, quando o português acabou fazendo o gol, hoje o Keno acabou fazendo o gol. E o Keno nem é um jogador tão alto. Isso é um problema também. Aquela bola que vai para lá e volta, os zagueiros do Flamengo muitas vezes perdem a noção exata do espaço e acabam tomando gols bobos. Mas, no todo, eu gostei da vitória. Se antes do jogo se dissesse, Flamengo 2-1, praticamente todos os rubro-negros comprariam, porque eu acho que sim, que o título está muitíssimo bem encaminhado. Estaria, com toda a sociedade, com 2-0, para mim estaria sacramentado. Com 2-1, acho que está muito bem encaminhado, mas tem jogo. Do Fla-Flu e deu Flamengo 2-1, o Keno fez um golzinho, Salvador colocou o Fluminense de novo na disputa no fim, hein? E a gente vai ouvir o Mano Menezes e o Felipe Luiz, vamos nessa. Eles estão fazendo um esforço muito grande, são muitos jogos sem perder, muitos jogos mantendo um nível de ambição altíssimo, porque esse grupo tem muita fome. E o que mais me surpreende é isso, os jogadores que ganharam tudo e são os que mais querem continuar conquistando, né? Então, mas como você falou, né, tem um adversário muito qualificado pela frente, tem um time que há 2 anos atrás foi campeão da Libertadores e que perdeu algumas peças importantes, mas se reforçou bem, tem um treinador que estava na seleção brasileira, tem um goleiro que, sinceramente, é impressionante, cada vez que eu vejo ele jogar, eu acho que ele é o melhor goleiro do Brasil, ou um dos melhores, e é um time muito forte, então mais mérito ainda para o nosso jogo. E lição do que pode acontecer, isso é super normal no futebol, que você no final do jogo ganhando 2-0, você baixe um pouco o bloco, mesmo assim, né, a gente tentou jogar, tentou continuar construindo, mas o Fluminense tem qualidade e acabou criando a chance para fazer gol e alguns escanteios no final que nos deixaram com esse sabor amargo, né? Mas foi uma grande vitória. Como eu falo, foi uma vitória que nos dá uma leve vantagem para o jogo de volta. É isso mesmo, é uma leve vantagem apenas e tão somente. É bom lembrar só que o Felipe Luiz falou uma série de vitórias, né? A última derrota do Flamengo foi para o Fluminense. A única derrota do Flamengo. A única da gestão Felipe Luiz, 17 de outubro do ano passado. Não dá nem para lembrar. Só lembrou porque realmente foi o adversário que venceu aí naquele jogo. Mas hoje 2-1, leve vantagem, tá certo essa colocação, gente? Eu diria uma vantagem, vai. Tá. Não é leve, não é também que torna o Flamengo absoluto favorito ou com muito perto do título, mas é uma vantagem considerável ter vencido o primeiro jogo com o mando do adversário. Acho que foi um jogo, né, bastante equilibrado, os dois técnicos, né, aí a diferença, né, resumiram bem, acho que o que foi a partida. Porque o primeiro tempo, depois dos 10 minutos, o Fluminense passa a ser melhor, mas também não é que crie chances tão claras, exceção feita aquela chance cara a cara do Arias ali, que impressionantemente ele cria a chance, mas acaba perdendo o gol. É o melhor do jogo, inclusive. Acho que poderia ter empatado, né? O primeiro tempo, o empate refletiria melhor o que foi o primeiro tempo, mas no segundo, como o próprio Mano disse, o Flamengo volta melhor, né? Então o Flamengo vai melhor a maior parte do segundo tempo. Chega a marcação do segundo gol, né, com a bola desviada, mas é bom lembrar, o Fábio pouco antes faz uma defesa absurda, né, numa outra bola desviada. Então, essa é uma absurda. Nossa. E na segunda também, né, quer dizer, o segundo gol acaba saindo também numa bola desviada e depois é o que o Felipe Luiz falou, o Fluminense vai com tudo para cima no finalzinho para tentar diminui e acho que é por isso que a gente chama de uma vantagem apenas, né, e não de um título já absolutamente encaminhado, porque para mim 2-0 aí realmente ficaria muito, muito complicado para o Fluminense. Acho que o próprio jogo de hoje mostra que 2-1 não pode de maneira alguma ser considerado um resultado definitivo, mas claro que o Flamengo tem vantagem. Sim. O Luiz Araújo hoje entrou, foi titular, eu digo entrou, foi titular, né? O Luiz Araújo, ele que geralmente entra nos jogos, sempre deixa a marca dele, tem feito golaços e tal, indo bem, e o Felipe Luiz já falou até em coletivo, falou assim, olha, é curioso porque até dói pra mim não colocar ele como titular, mas tem o Bruno Henrique e tal, sabe, o Bruno Henrique não jogou,
Como foi o Luiz Araújo hoje como titular? Não, foi bem assim. O Luiz é um cara acostumado a jogar, né? Com o Tite ele foi titular, até porque estava machucado o Cebolinha e tal, ele ganhou bastante sequência. Ele é um jogador muito acostumado. E a presença dele e a ausência do Bruno impacta na mudança de papel do Gonçalo Plata, que foi o centroavante. E se a gente reparar a origem do gol do Wesley, a jogada é o Plata sai da referência, trabalha como pivô sustentando e joga a bola de lado para chegar do Wesley. Então ele faz muito bem esse papel, que não é a função de origem dele. Mas em termos de profundidade, o Flamengo sentiu falta da figura do Bruno Henrique, que tem sido a referência ofensiva da equipe. E de novo a gente viu o lado direito do Flamengo criando as principais chances. O primeiro gol sai pela direita, a jogada do Gerson que o Arrascaeta bate e o Fábio faz o milagre que o Jean cita pela direita, e o gol do Juninho também construído pela direita. É o lado forte do Flamengo. Dorival estava no estádio, viu o Wesley fazer mais uma grande partida. Acho que uma das pautas da data FIFA da próxima semana vai ser se o Wesley deve ou não ser titular. Esse é um ponto, hein? Porque para mim ele é o melhor lateral direito brasileiro em atividade, mas no modelo, na função que o Dorival emprega ao lateral direito na sua equipe, não é o que o Wesley faz. É um lateral direito que segura mais para o ponta subir. Não é o que o Wesley faz. Mas para mim ele é o melhor lateral direito do Brasil, contando os daqui e os de fora, e hoje fez mais um grande jogo. Colocou a pulguinha atrás da orelha, o Dorival? Ele assim, o Wesley impacta na escalação da seleção, se ele quiser usar o Wesley, porque quando ele tem o Danilo, ele tem um terceiro zagueiro, um jogador que ocupa espaço no meio de campo, mas não um lateral aberto, vai para a linha de fundo e assim com a capacidade hoje de atacar com essa intervenção do Wesley no campo ofensivo. Então é diferente. Agora, com o Wesley, se for essa opção, e imaginando que ele possa jogar na seleção que joga no Flamengo, porque também você pega a primeira convocação, fala, vai lá e faz igualzinho, né? Contra a Colômbia e a Argentina. Ele poderia falar, então... não dá para descolar a Venezuela, uma Bolívia. Eu acho que essa é a questão. Tem que ser logo... Olha para como o Brasil vai estar formado lá na frente, muito provavelmente. Então, o lateral direito impacta em todas as outras escolhas. Ele não vai mudar ali na frente. Hoje você não pode abrir mão do Rafinha. Exato. Seria uma loucura. Loucura, né? O Vinícius... Então, o Dorival vai ter problema, mas ele tem jogadores que estão brilhando. Rodrigo e Neymar. A questão é pegar o brilho dos times e dar um pouquinho para a seleção. Agora, o que eu vejo em Fluminense e Flamengo é... O Fluminense tem... A tarefa do Flu é muito mais difícil, não é? Estou falando pelo resultado de hoje. Estou falando a partir do que o Mano... Como recebeu o Fluminense e como o Felipe Luiz recebeu o Flamengo. Recebeu o Flamengo completamente integrado à vida do Flamengo, conhecendo os jogadores. A dificuldade dele, que eles estão tirando de letra, era de se transformar de amigo para chefe. Porque o treinador, que ele é meu amigo, mas hoje ele passa a escalar aqueles que eram amigos. Né? Basta ver como o Gabigol tratou. Exato. Passa a escalar ou não. Ou não. Como o Gabigol fez assim, agora ficou moleza. E não ficou. Então, isso foi bem. Quer dizer, ele assumiu essa condição. Mas ele tinha uma estrutura, tudo já no Flamengo, e uma capacidade de contratar também, e elas vieram, que é totalmente diferente do Mano de falar, esse time aqui, que eu salvei do rebaixamento, já não serve mais. Sim. Eu preciso aproveitar alguns e construir uma nova equipe dentro de uma ideia diferente. Então, ainda competir, eu acho que tem aí um mérito do Flu. Sim. Difícil é competir com o Flamengo do jeito que o Flamengo compete. Está difícil para todo mundo. É complicado. Não é a tragédia na vida do Fluminense. Você tem um minuto. Saúde e paz a todos. Saúde e paz a todos. Bom, vou ser breve. Não há outra forma. Eu poderia exceder o tempo como você costuma fazer. Já tem 50 segundos. Eu excedeu o tempo? Não, 40. Só provocação. Não, eu só ancoro o programa. Eu tô ficando nos meus segundos. Você está perdendo tempo. Você fez uma provocação, você vai tomar de volta. 35. Eu acho que o Fluminense vem competindo bem depois que o Mano achou o jeito do time jogar. O Serna chegando linha de fundo. Mas eu acho que tá aberto. Parabéns. Eu tenho um último recado aqui. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? O Flamengo vence, abre vantagem no primeiro jogo, né? Nos primeiros 90 minutos da decisão. E é aquilo. Ajeita aqui. E é aquilo, né? O Flamengo jogou muito bem. O primeiro tempo foi muito bem do Flamengo. Obviamente que o Fluminense teve, a partir do minuto 20, conseguiu equilibrar o jogo, né? Conseguiu criar chances de fazer até empatar o jogo aí, principalmente com aquela chance do Ares,
Ele chutou a bola, acabou sobrando para ele, ele entrou cara a cara dentro da área com o Rossi e de canhota ele acaba jogando para fora, ainda bem, né? E no segundo tempo o Flamengo voltou melhor, mas depois dos 15, 20 minutos o Fluminense conseguiu igualar, mas depois o Flamengo conseguiu fazer um 2-0 ali, né? Com o gol do Juninho. Ele, alguns minutos antes, né? Pelo menos 2 minutos antes, ele teve uma chance de finalizar, mas a bola acabou subindo muito, né? Durante o chute, ele dominou, a bola subiu muito, mesmo assim ele conseguiu finalizar. E depois de alguns minutos ali, né? Numa erro de saída de bola do Fluminense novamente, o Flamengo sim consegue criar a jogada e o Juninho se finaliza na entrada da área, a bola desvia e mata o goleiro Fábio, que eu vi uma estatística do Fábio que o Fábio pode se tornar o maior jogador de todos os tempos em relação a partidas disputadas. Então o Fábio, ele pode ser o maior jogador de todos os tempos aí, né? O jogador que mais entrou dentro de campo, né? Com 1.300 partidas, 1.400, uma parada assim. Voltando a falar sobre o jogo, é aquilo, o Flamengo sim, no segundo tempo, a partir dos 30 ele começou a fazer algumas modificações ali, né? Levou o gol, o Fluminense começou a crescer no jogo aí, o Flamengo recuou, as linhas, diminuiu a intensidade, né? Após muitas modificações também, obviamente, do Felipe Luiz. Acabou chamando o Fluminense para o seu campo, sofreu o gol e depois disso, como eu já disse aqui, chamou o Fluminense para o seu campo, acho que a motivação foi lá em cima, junto com a torcida. E o Fluminense tentou, mas acabou não conseguindo achar mais nada, né? Então, o Flamengo aí abre uma boa vantagem. A situação do Juninho, mesmo fazendo um gol, é muito questionado, né? O jogador ainda tem muito pouco tempo de Flamengo, um período de adaptação, muito tempo fora do Brasil. Então, eu vou ter um pouco mais de paciência com o Juninho em relação a outros torcedores, né? Que isso faz parte, né? Com o Michael foi assim, Léo Pereira foi assim, muitos jogadores do Flamengo que chegaram e no primeiro ano não rendeu, só foram render no segundo ano em diante, né? Então, na minha opinião, acho que é paciência com o Juninho. Ele é um bom jogador, é um jogador aposta, foi contratado por pelo menos ele 33 milhões de reais ali, né? Então ele é uma aposta aí dessa nova diretoria dele que pode sim dar bons frutos ao Felipe Luiz e obviamente ao Flamengo, né? Então é isso aí. Deixa a tua opinião, uma vantagem de 2-1, poderia ser 2-0, mas acabou sendo 2-1. O Flamengo está um empate e conquistar o título, e o Wesley é brincadeira o que o Wesley tá jogando. Pelo amor de Deus, o moleque tá voando. Junto, né, obviamente, também o técnico da seleção, Dorival, estava lá junto com o Juan também, né, que faz parte da comissão da seleção lá. Acabou assistindo o jogo, quando deu no minuto 35, ele acabou indo embora, né? Mas faz parte aí. Uma boa atuação do Flamengo aí. Gostei muito da atuação do Flamengo. Deixa eu desejar em alguns momentos do jogo, mas se a gente for olhar o contexto geral, o Flamengo foi muito bem mesmo, né? Então deixa a tua opinião aí sobre o jogo, sobre o Juninho, sobre a atuação do Wesley, que para mim foi o melhor jogador. E o que você vai esperar para o jogo de domingo, né? Mais uma vitória? Um empate já basta? E eu fiquei muito decepcionado com o público do Maracanã, né? Deu para perceber que em 2025 o Maracanã, ou principalmente o Campeonato Estadual, não está enchendo os estádios, principalmente em clássico. Geralmente era para encher, não está enchendo. Então, é isso aí, tamo junto, nação.